noite. Vou conversar com um assunto hoje com vocês um pouquinho chato, mas é importante. Às vezes a gente fala muito em palestra, fala do Evangelho, mas a gente também percebe, dentro da doutrina espírita, como foi falado agora aqui, a questão do estudo, que nós, por pesquisa, nós percebemos nas casas, que quando a gente pega as 6 obras básicas de Allan Kardec, da codificação, e as pessoas pegam os livros, o que elas fazem na hora de ler? Elas passam direto pela introdução e já começam no capítulo 1. E às vezes a gente não entende o quê? Que dentro da introdução dos livros, que nós às vezes não lemos, nós pulamos, ela explica a feitura de cada livro. Cada introdução de cada livro, ela é pessoal, ela é específica para cada livro. Por quê? A gente às vezes esquece de uma coisa. Allan Kardec, ele não foi o autor da doutrina espírita. Allan Kardec foi o codificador. O que ele fez? Ele pegou todas as informações que os espíritos passou para ele analisou, estudou, comparou, chegou a um consenso e montou os livros. Fez a codificação. Só que cada livro foi codificado de acordo com a especialidade de cada um. Então a gente, por exemplo, pega o primeiro, que é o Livro dos Espíritos, e ele é perguntas e respostas. Ele é filosofia espírita. Quando nós pegamos o livro número 2, que é o Livro dos Médiuns, a gente vê que é a parte ciência da doutrina. Então ele foi feito de forma científica. Como é uma revista científica quando a gente abre? Lá é dissertado, palmo a palmo, como é feita uma experiência científica. O Livro dos Médiuns é feito assim. O terceiro livro tem outra feitura, é passagens evangélicas com comentários dos Espíritos. E assim por diante, no Céu e Inferno e na Gênese e obras póstumas. Então a gente percebe que quando a gente pula e não entende esse aspecto do que se trata a cada livro, nós às vezes pegamos o livro, lemos, e algumas coisas nós não entendemos. Por quê? Porque a explicação de como a gente deve ler o livro e prestar atenção do livro está na introdução. A gente come essa parte. E é interessante que quando se faz estudo, e às vezes o estudo começa pela introdução, tem gente ainda que questiona, mas por que vai começar pela introdução? Não é estudo, não é o capítulo 1, e a gente se esquece desse ponto. Sempre a introdução. Então, nos estudos, a própria introdução, ela é colocada a par de todos nós. Por quê? Na introdução, ele tem 4 itens importantes que ele aborda, que é, para a gente sempre entender, o objetivo da obra, a autoridade da doutrina espírita, as notícias históricas que estão relacionadas no livro número 3, que é o Evangelho, e a Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Porque a gente vai perguntar assim, mas o que Sócrates e Platão estão fazendo no Evangelho segundo o Espiritismo e em algumas outras obras de Kardec? Porque eles foram precursores do Espiritismo. Eles também prepararam o terreno. Às vezes as pessoas não entendem isso. Começou lá com Moisés, 500 anos de Jesus veio Sócrates e Platão com ideias que estão abordadas dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e fechou com Jesus, que veio fazer todo o fechamento do que era Deus, do que era o Criador. E às vezes nós comemos bola por não lermos essa questão, por às vezes acharmos que não é importante. Vamos direto para o capítulo 1, vamos ao que interessa, vamos ler a obra. E quando a gente não entende esse aspecto, fica faltando um vazio. Por quê? Na introdução do Evangelho, que é um livro de cabeceira, é importante termos ele à mão,
ali do lado da nossa cama, para o nosso dia a dia, por questões de dúvida, ler um trechinho, analisá-lo. Podemos lê-lo como um livro, mas depois tê-lo em casa para lê-lo de uma forma aos pedacinhos em doses homeopáticas, porque são ensinamentos relacionados à passagem de Jesus, sabiamente codificada por Kardec e colocada numa cronologia perfeita até ele chegar à sua crucificação. Então é interessantíssimo. Por quê? Porque Allan Kardec, ele era professor, formado em pedagogia e mais umas outras áreas. Ele tinha uma metodologia de trabalho interessantíssima, então ele era perfeito para a espiritualidade, para essa codificação. Então ele coloca lá, qual era o objetivo da obra? E ele abre lá dizendo o seguinte: pode-se dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos cotidianos da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram ao estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Aí ele coloca lá, se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsia, a última permanece inatacável, que é a questão moral. As outras, façam o que quiser. A moral não dá para ser mexida, por quê? São as passagens de Jesus, são as suas parábolas, são as suas colocações, que não puderam ser adulteradas com o passar dos séculos, que é o mais importante. Para evitar esses inconvenientes, ele fez o seguinte: reunimos nesta obra os artigos que, propriamente falando, podem constituir um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento do pensamento. Então, o que ele está querendo dizer nessa obra? Que toda aquela parte que virou culto, que virou ritual, pregado por todas as outras religiões, façam quem quiser. Cristo não ensinou nada disso. Cristo não mandou ninguém acender vela, levar flor para ninguém. Moral e ética não tem nada a ver com isso. Todo esse ritualismo que existe hoje por parte de todas as religiões não tem sentido nenhum. É só simbologia, segundo Kardec e os espíritos. O que importa, o que vai fazer a nossa mudança no mundo, a melhora do mundo, é o nosso comportamento moral. Não adianta ir ali, acender uma vela, fazer uma promessa e continuar levando a mesma vida. Nós não vamos mudar nada na nossa vida. Isso é o básico que ele explica aqui. Então o objetivo da obra era exatamente esse: tirar as mistificações, os ritualismos, as cerimônias, que não nos levam a lugar nenhum. O que importa é a nossa conduta moral no decorrer da nossa caminhada. E nesse aspecto, quando Kardec codificou a obra, e um senhor que era dono de uma gráfica, se juntaram 300 pessoas, arrumaram um dinheiro e fizeram a codificação da doutrina, Kardec pegou alguns livros e entregou a alguns religiosos da época. Ele era amigo de todo mundo em Paris. E o que aconteceu? O orgulho dos dirigentes das outras igrejas não gostaram do que viram, porque aquilo ali não era interessante para dominar o povo. E o que eles fizeram? Houve o Auto de Barcelona, onde eles queimaram todos os livros. Que graças à espiritualidade alguém salvou alguns livros na fogueira e a coisa desandou e cresceu de uma forma estupenda que nós conhecemos e está aí até hoje. Então você não consegue parar algo que é sério, que é verdadeiro. Então nós precisamos ter isso em mente. É essa parte que mais importa. As outras você pode adulterar, como aconteceu, escreveram, traduziram de quantas formas quiseram, ao interesse propício de cada setor religioso. A parte moral, a parte de Jesus, não foi modificada, ficou intacta. E é ela que dá o ritmo, a forma de nós conduzirmos a nossa vida, na vida aqui no plano físico, para termos uma melhora de postura. Aí ele coloca lá no segundo item,
a autoridade da doutrina espírita. Como é que a doutrina espírita se impôs, iria se impor, segundo Kardec? E ele coloca lá, se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, teria como garantia apenas as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, ninguém nesse mundo poderia ter pretensão de possuir sozinho toda a verdade absoluta. Se os espíritos que a revelaram tivessem se manifestado a um homem só, nada lhe garantiria a origem, pois seria preciso acreditar na palavra daquele que dissesse ter recebido seus ensinamentos. Admitindo de sua parte uma perfeita sinceridade, ele poderia, quando muito, convencer as pessoas de seu círculo. Poderia ter sectários, mas nunca chegaria a ter adesão de todos. Então nós sabemos o trabalho de Kardec nesse ponto, para modificar a doutrina. Ele foi em várias cidades, conversou, fez reuniões com vários médiuns diferentes. Então vamos usar o Brasil, porque muita gente não conhece a França. Então, por exemplo, ele foi lá em Porto Alegre, numa cidadezinha. Aqui tem uns médiuns, pessoas que falam com espíritos. Ele fez uma reunião, levou um determinado número de perguntas, pegou a resposta que foram dadas por aqueles médiuns, viajou para o outro lado do país, foi lá para Fortaleza, foi numa outra cidadezinha, pegou o número de médiuns daquela cidade, fez uma reunião mediúnica, pegou as mesmas perguntas, colocou e recebeu um determinado número de respostas. Viajou para o Mato Grosso e fez a mesma coisa. E viajou para o sul da Argentina e assim ele fez. Depois, ele pegou todas as perguntas número 1, todas as perguntas número 2, no livro dos Espíritos, número 3 e comparou. Impressionante. Todas as perguntas tinham as mesmas frases, as mesmas pontuações, as mesmas vírgulas, o mesmo texto. E as pessoas não se conheciam, porque 1800 não é que nem hoje, que você chega de um lugar para outro num tapa. Naquele tempo levava até dias para você escrever uma carta para receber. Então esse conhecimento dado pelos espíritos era de controle universal. E que isso, segundo Kardec, não poderia ser mudado. E os detratores do espiritismo na época criticavam Kardec porque faziam sessões e viam espíritos que davam informações bizarras, que não compactuavam com aquilo. E Kardec disse, os espíritos, quando desencarnam e vão para o mundo físico, ele leva o seu conhecimento. Existem espíritos brincalhões, galhofeiros. A reunião era séria, a proposta era de estudo sério. Então ele falou, como é que você quer contestar um estudo, um conjunto de perguntas que a espiritualidade te dá de forma séria, comparada com uma reunião frívola? Você está pegando um ato isolado para denegrir o trabalho que ele estava fazendo. E a gente não vai muito longe. Recentemente, eu estava lendo um livro do Deepak Chopra, famosíssimo guru que vive nos Estados Unidos, indiano, e que virou moda aí para todo mundo. E ele escreveu um livro chamado O Passe Quântico. O livro caiu nas minhas mãos. Leia, Sérgio, me deram o livro. Eu peguei o livro e fui ler. Aí, passado um tempo, eu estava dando risada lendo o livro, o cara falou assim, o que é isso, Sérgio? Está rindo do quê? O livro tem tudo que está no livro dos Espíritos, numa parte de passe do livro dos médiuns. Aí, você entende o quê? O que Kardec está falando com ensinamento universal. O Deepak Chopra é indiano. Na Índia existe um conceito de espiritualidade diferente. O que o Espírito faz? O Espírito dá essas mesmas informações de 160 anos atrás, que estão no livro dos médiuns, para Kardec, numa outra terminologia, numa outra linguagem, lá na Índia, que quer dizer a mesma coisa de 160 anos atrás. Isso se chama a autoridade universal da doutrina. Você não pode mudar um conhecimento
real e verdadeiro. Então, quando a gente pega qualquer obra da codificação de Kardec e lê e se desfaz, coitado, não sabe o que está fazendo. Ele tem um conhecimento universal que roda no mundo inteiro, que está no universo todo. Os mesmos conceitos que nós aprendemos aqui sobre moral, sobre ética, sobre o mundo espiritual, é o que rola no universo inteiro. É uma coisa séria, bastante significativa e substancial. Não dá para menosprezar por causa desse entendimento. Então, a doutrina espírita, ele deixou bem clara, ela construiria essa autoridade a partir do momento que aquele conceito que se encontra nas 6 obras básicas não conseguem ser modificados e adulterados com o passar dos séculos. Divaldo Pereira Franco diz, perguntado a ele, falou assim: Divaldo, o Espiritismo será a religião do futuro? Ele falou não, porque o Espiritismo, ele é universal, ele fará parte de todas as religiões no mundo, quando todas as religiões sofrerem a abertura necessária de entendimento, se despojarem do seu orgulho. Porque esse conhecimento aqui, ele cabe em qualquer setor da nossa vida. Ele é único, não dá para ser modificado. As coisas que nós lemos, que nós vemos aqui, de ensinamento para nós, para o nosso modo de vida, são perfeitos. Tudo aquilo que a gente lê no Evangelho, que se nós não mudarmos a nossa forma de pensar, de agir, de tratar o ser humano, de entender as virtudes, a humildade, isso é universal. Ninguém no mundo vive assim. Você pode ir para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para o Canadá, para onde você quiser. As pessoas sofrem, o ser humano encarnado no mundo físico, o espírito, ele sofre do mesmo mal. Orgulho, vaidade, inveja, ciúme. São os mesmos problemas que nós temos para nós físicos, o espírito encarnado, remetem-se a todas as pessoas em qualquer parte do mundo. O problema do espírito encarnado, ele é o mesmo a todos. As nossas dores, as nossas dificuldades são as mesmas. Então não dá para tirar isso que a doutrina prega. É impossível. Aí ele coloca lá, no terceiro item, quais são as notícias históricas. Quando nós pegamos, que é uma característica deste livro, quando nós lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, pegamos as passagens de Jesus, logicamente um palestrante, quando ele vem aqui, ele prepara, ele pesquisa a história, ele explica para nós as coisas daquela época que a gente não entende. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Geralmente o palestrante vem aqui e explica o que é esse buraco da agulha, né? Aí a gente, olha aqui. Porque a gente tem que ter esse entendimento. Mas quando nós pulamos essa parte, a gente pega umas coisas interessantes. Por exemplo, lá a gente ouve muito na parte dos personagens históricos do Evangelho, alguns personagens, às vezes, não têm o sentido do que eles significavam na época de Jesus. Por exemplo, quem eram os samaritanos? Tem a passagem do samaritano. Mas quem era o samaritano? Bem que Jesus colocou o samaritano ali. E a gente vai lá entender que eles estiveram sempre em guerra com os reis de Judá. Aliás, estão em guerra até hoje. Se odeiam. Construíram um templo para não ter que ir a Jerusalém. Pelo ódio que se criaram. Por quê? Porque o Moisés escreveu o Pentateuco, o Torá. 5 livros. Os samaritanos, eles só aceitam o primeiro. Porque todos os outros não foi totalmente feito por Moisés. Então eles questionavam isso. Então o que eles faziam? Se você passasse pela Samaria e dissesse que ia para as festas em Jerusalém, você estava ferrado. Você dormia na rua. Porque foi o que aconteceu com Jesus nessa passagem. E aí, ele foi maltratado pelos samaritanos. O que ele faz na hora que ele conta a história para os escribas e para os fariseus? Ele elogia o samaritano. Olha que lição de humildade. A gente não sabe quem eram os samaritanos. Eles eram contra qualquer pessoa que fosse a Jerusalém, que professasse aquilo.
Quem eram os nazarenos? Os nazarenos a gente só conhece Jesus, né? E eram quem? Engajavam-se na castidade, na abstinência de bebidas alcoólicas e na conservação de suas cabeleiras. Sansão, Samuel, João Batista e próprio Jesus, eles usavam cabelos longos. Eles eram extremamente castos na questão doutrinária, eles não aceitavam qualquer coisa. E aí que interessante, né? Jesus não tinha nada a ver com Nazaré, com o povo dali, daquela região, mas ele foi introduzido lá pela espiritualidade. Interessante. A gente começa a perceber aonde que se quer chegar quando se fala de Jesus. Quem eram os publicanos? Esse a gente conhece, é o que a gente mais ouve falar, né? Eram os cobradores de imposto, eram odiados pelo povo judeu. Por quê? Como entrou lá, cobrava imposto dos publicanos, mais o imposto que o templo cobravam, eles eram cobrados imposto 2 vezes. Então eles odiavam os publicanos. Mas teve um publicano famoso, Zaqueu, virou música, subiu numa árvore, Jesus o chamou, levou para dentro da sua casa, e ele seguia exatamente aquilo que Jesus pregava. Estamos falando de preconceito. Olha que interessante. Ele era preconceituosamente odiado por todos, mas ele seguia os mandamentos de Jesus. É uma lição que o Evangelho nos deixa. Quem eram os fariseus? Eram os doutores da lei. Eles tinham o poder de lei, então eles ensinavam a doutrina. E eles adoravam o quê? As práticas exteriores do culto e das cerimônias. Tudo que nós vemos hoje de cerimônia religiosa vem dos fariseus. Vela, flor, imagem de santo, tudo partiu desse princípio, saiu daí. Quem eram os escribas? Andavam sempre com os fariseus. Eles escreviam. Os fariseus, os doutores da lei, ditavam e eles escreviam. Quem sabia escrever na época de Jesus e sabia ler, se dava bem. Só que às vezes a gente fala assim, eles escreviam para os doutores da lei. Eles eram secretários dos reis e certos intendentes dos exércitos. Lembra lá da passagem de Jesus, de dar a César o que é de César? Que Jesus, se ele falasse a favor de César, ele seria preso. Se ele falasse contra, ele também seria preso. Por quê? Porque Roma trouxe o exército à sua volta para prender Jesus. E os escribas, que eram intendentes do exército de Herodes, trouxeram o seu exército. Aí a gente entende a armação que foi feita. Porque fala assim, os romanos estavam de olho e o exército de Herodes também. Mas quem trouxe o exército de Herodes? Os escribas. Os escribas eram extremamente falsos na sua conduta de vida na época de Jesus. Quem eram os saduceus? A gente vê falar muito no Evangelho, mas não entende a postura deles. Aí você não entende, às vezes, o confrontamento de Jesus nas suas máximas com alguns desses personagens. Não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e nos maus anjos. Eram, como se vê, os materialistas da época. Então a gente começa a perceber que Jesus, diante de um saduceu, ele poderia falar, não era aceito. Então, os saduceus não acompanhavam Jesus onde ele estivesse. Se ele viesse para falar em algum sermão, você certamente não encontraria um saduceu assistindo. Por causa desse porém. Aliás, esses saduceus existem até hoje, né? Basta nós ligarmos a televisão de madrugada, naqueles canais, aqueles programas todos de religiões, e Deus é um verdadeiro festival do dinheiro. É o que a gente vê nesses programas da televisão à noite de religiosos. Dinheiro, dá dinheiro. Assembleia do empresário. Assembleia não sei do que. É só para ganhar dinheiro.
Não tem Deus, não tem religião. É dinheiro, é dinheiro, é dízimo. Mais um ato de corrupção agora aí com alguns líderes religiosos nadando na fortuna e no dinheiro. A gente tem que prestar atenção nisso. Nós temos, aliás, que tomar muito cuidado onde nós estamos indo hoje em dia, porque tudo é mercenarismo puro. Infelizmente, não deveria ser assim. E quem eram os essênios? Porque dizem que Jesus veio dos essênios, né? E eles falavam assim, ensinavam o amor a Deus e ao próximo. Acreditavam na imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a servidão e a guerra, viviam em comunidades, só gerindo os seus bens e engajavam-se à agricultura. Que são daí os derivados das religiões mais monastéricas, que são blocos isolados. Então a gente percebe que Jesus que estava querendo falar com todos esses segmentos, porque todos esses segmentos se desenrolaram e se desenvolveram na forma que se encontra hoje. Na verdade, nada mudou. O mundo só avançou em entendimento. Mas a forma do ser humano pensar, a forma do ser humano agir, ela ainda é a mesma, basicamente, a essa que está aqui. Por que quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, lê uma passagem qualquer, a gente fala, nossa, isso aqui serviu para mim? O ser humano é cíclico. Há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, ele sofria de problemas e valores, de questões morais e sociais iguaizinhas a que ele sofre hoje. Ele tinha conflito com pai e mãe, ele tinha problema de gente que bebia na família, ele tinha problema de gente que era desvirtuada por crime, ele tinha problema de gente que gostava de levar vantagem sobre o outro, que é o que a gente vê nas passagens históricas do Evangelho. Os problemas são os mesmos. Os faraós roubavam, faziam obra superfaturada quando iam fazer uma pirâmide para o faraó. Hoje a gente faz superfaturamento de obra para fazer estádio para a Copa do Mundo. Os estádios estão aí jogados às traças. Não mudou nada. O ser humano, ele não muda. Esse é o problema. A nossa mudança é de atitude, é de comportamento. Aí ele coloca lá, o que Sócrates e Platão têm a ver com a questão da doutrina espírita? Então é aquilo que eu falei para vocês. Há 500 anos antes de Jesus vir, o terreno foi preparado. Sócrates foi forçado a beber cicuta. Se ele negasse tudo que ele pregava, ele sairia vivo. E a mulher dele falou, Sócrates, minta e não morra. E ele falou, não é o meu dever, não é esse. E ele bebeu um copo de cicuta e morreu. Então a gente percebe caráter e moral e retidão ali do sujeito altíssima. Ele não se entregou àquilo que ele acreditava. Ele tem um texto feito para a época dele, com 21 umas questões que estão dentro do Livro dos Espíritos. Eu só peguei 7 curtinhas para passar para vocês. Olha que interessante. Ele dizia, o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ele existia unida aos tipos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Dele se separa em se encarnando e recordando o seu passado. Está mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles retornar. O que o Espiritismo fala? Exatamente a mesma coisa. Interessante. Outra questão que ele coloca. Se a alma é imaterial, depois desta vida, ela se deve seguir para um mundo igualmente invisível e imaterial, da mesma forma que o corpo, em se decompondo, retorna à matéria. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material, que se nutre, como Deus, de ciências e de pensamentos, de alma mais ou menos manchada de impurezas materiais, que a impedem de se elevar até o divino e a retém nos lugares de sua morada terrestre.
encarnamos e desencarnamos quantas vezes forem necessárias. 500 anos antes de Jesus, 2160 antes da codificação de Kardec. Aí a gente faz uma comparação do que ele está falando aqui, e a gente percebe que a ideia dos espíritos é universal. É o mesmo conceito, só mudou o país e a colocação que foi feita. Você não consegue quebrar uma verdade formulada por um espírito, porque ela é a mesma em qualquer tempo do mundo. É isso que ele está colocando. Não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer seja o mal se nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão esse princípio, e as pessoas que estão divididas não devem, senão, se desprezar umas às outras. Ele está falando do maior mandamento de Jesus: perdoar os vossos inimigos. 500 anos antes, ele já estava preparando o terreno para Jesus. Outra que é dele, todo mundo pensa que é uma frase de Jesus, né? É de Platão, é de Sócrates. É pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando dela provém o mal, boa quando dela nasce o bem. E as pessoas acham que é uma frase de Jesus, ele usou uma frase de Sócrates. Mas por que ele usou uma frase de Sócrates? Porque ela é uma frase de sabedoria universal. Ela é dos espíritos, ela não será adulterada, nem modificada, nem daqui a 5, 10, 100 mil anos ouviremos essa mesma frase. Porque ela é real, ela é verdadeira. É um ensinamento da superioridade espiritual. É uma disposição natural a cada um de nós se aperceber bem menos dos nossos defeitos do que o dos outros. Aí a gente lembra lá do evangelho do arqueiro. A gente gosta de enxergar um cisco no olho dos outros, mas não vê o arqueiro no nosso. Mais uma colocação. Mais uma para encerrar. A 7ª. Todos os homens, a começar desde a infância, fazem muito mal do que bem. Aí a gente entende o nosso estágio de infância até os 7 anos. Então o espírito vai ganhar a sua personalidade, vai começar a ter ideia própria. E se você não forjou a educação dele dos primeiros 7 anos, vai ficar complicado. Eu já falei uma vez isso aqui para vocês. Quando o seu filhinho te dá um tapa na tua cara, no teu colo, te chuta e fala: ai, que bonitinho, ai, engenhoso que nem o pai. Ele está te dando um sinal de como é que ele é. E às vezes a gente não entende isso, porta. A gente se esquece que os filhos, mesmo pequenos, dão sinais para nós. É disso que ele está falando. Então a gente percebe que quando se fala da introdução, ela tem todo um ensinamento mais claro, dentro do decorrer do Evangelho, sobre o quê? Amor, perdão, caridade, justiça. Ele está reiterando aquilo que a introdução quer deixar para nós bem claro. Esse ensinamento é universal, inquestionável, imutável. Se nós temos a chance de tê-lo, de estudá-lo, aproveitemos bastante. Eu vou nas casas espíritas, e eu nas fazer palestras, e vejo antes de começar o dirigente fazer o convite: participem dos grupos de estudo, venham estudar a doutrina espírita. Aí, como acontece na que eu frequento, quando você chega no dia do estudo, meia dúzia de pessoas, no máximo 15, 20. As pessoas preferem o conforto do celular, assistir a novela, assistir ao Big Brother, aprender cultura vazia, cultura inútil, a aprender algo mais interessante, mais importante. O Big Brother ensina o quê? A nossa maledicência, fala mal da vida alheia, fala mal dos outros, porque é só fofoca, é só intriga. Nós vamos aprender o que com isso? Nada. Nós, de vez melhorarmos o nosso entendimento, o nosso conhecimento, mudar o nosso tipo de programa, de leitura, de conversa. Não, nós mesmos nos menosprezamos. Eu vi um psicólogo falando sobre isso, um terapeuta espírita.
Que ninguém precisa nos rebaixar, nós nos rebaixamos. Sabe por quê? Nós assistimos programas de nível ruim, nós lemos revista de nível ruim, nós falamos errado porque achamos engraçado e não percebemos, porque nós mesmos nos avacalhamos. Ah, dá R$2 aí. Para quê? Falar R$2. É R$2. Isso nós nos rebaixamos. Porque com o passar do tempo, quando nós vamos perceber, nós estamos falando errado. Nós, de vez de aumentarmos o nosso nível cultural, então, às vezes, quando trazemos esse tipo de estudo, de informação, mas você deve ter trazido um estudo. Não é sim, porque quem sabe, às vezes, alguém que está na plateia se interessa e venha participar do grupo de estudo. Esse é o objetivo quando se faz estudo introdutório e não propriamente dito uma palestra falando sobre alguma coisa da passagem de Jesus, porque isso é extremamente também importante para o nosso aprendizado. Muito obrigado, gente.